Lidando com a ansiedade, com a ajuda da Bíblia. Ansiedade é um desafio comum que muitas pessoas enfrentam em diferentes momentos da vida. É uma sensação de inquietação, preocupação e medo que pode afetar a saúde mental, emocional e espiritual. Neste vídeo exploraremos a ansiedade sob uma perspectiva bíblica, buscando entender suas causas e encontrar a cura nas verdades contidas na Palavra de Deus. Ao longo deste vídeo, descobriremos como superar a ansiedade, encontrando paz e confiança em Deus. A origem da ansiedade, o impacto do pecado e da queda. O impacto do pecado e da queda é um conceito que no meio cristão se refere às consequências negativas decorrentes da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. Esse fato é descrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 7, no Antigo Testamento. De acordo com a Bíblia, Deus criou o mundo e tudo o que nele existe, incluindo o ser humano à sua imagem e semelhança. Atos capítulo 17, versículo 24. No início, a humanidade vivia em comunhão perfeita com Deus, desfrutando da harmonia e da paz no Éden. No entanto, ocorreu uma queda quando Adão e Eva cederam à tentativa da serpente, que representa o engano e o mal. O pecado entrou no mundo e, como resultado, várias consequências negativas se seguiram. Separação de Deus. O pecado trouxe uma separação entre a humanidade e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Consequências físicas e espirituais. A queda trouxe consequências físicas, emocionais e espirituais para a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23. Pecado herdado. A natureza pecaminosa de Adão foi transmitida a toda a sua descendência. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Quebra da harmonia. A queda afetou não apenas a relação entre Deus e a humanidade, mas também as relações humanas. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Necessidade de redenção. Com a entrada do pecado, a humanidade ficou separada de Deus e incapaz de se reconciliar por si mesma. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Lidando com emoções e preocupações. Lidar com emoções e preocupações é uma parte essencial da experiência humana. A vida está repleta de altos e baixos, e as emoções podem ser intensas e festivas. A seguir, apresentarei 3 estratégias práticas, com base bíblicas, que podem ajudar a enfrentar essas questões. Primeiro, autoconsciência. O primeiro passo para lidar com emoções e preocupações é reconhecer e aceitar que elas existem e não deixar a má consciência entrar no coração. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Segundo, comunicação. Compartilhe suas emoções e preocupações com pessoas de confiança, como familiares, amigos ou líderes da sua igreja. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Terceiro, oração e meditação. Buscar a Deus em oração e meditar nas Escrituras pode trazer conforto e perspectiva. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 até o 16. A ansiedade e a confiança em Deus. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é um princípio bíblico poderoso, encontrado nas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse ensinamento se refere a priorizar a relação com Deus e seus valores acima de todas as outras coisas em nossa vida. A busca do reino de Deus em primeiro lugar implica em algumas atitudes e ações. Relacionamento com Deus. Significa desenvolver uma conexão íntima com Deus através da oração, meditação na palavra e adoração. Submissão à vontade de Deus. Buscar o reino de Deus envolve submeter nossa vontade à vontade de Deus. Isso significa colocar Deus no centro de nossas decisões e escolhas, buscando viver de acordo com os princípios e valores que Ele estabeleceu em Sua palavra. Priorização do espiritual sobre o material. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar implica em priorizar as coisas eternas e espirituais
sobre as coisas materiais e temporais. Vivendo uma vida de amor e serviço, buscar o reino de Deus também envolve viver uma vida de amor ao próximo e serviço aos outros. Jesus ensinou que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 39. Buscar crescimento espiritual. A busca do reino de Deus também inclui o desejo de crescer espiritualmente, buscar conhecê-lo mais profundamente e desenvolver uma maior semelhança com Cristo em nosso caráter. Encontrando descanso em Deus. Encontrar descanso em Deus é uma experiência profunda de paz e tranquilidade que vem de confiança em Deus e em Sua palavra. É um tema recorrente na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, onde muitos salmos e passagens falam sobre encontrar refúgio, descanso e segurança em Deus. Aqui estão algumas maneiras de entender e vivenciar esse descanso em Deus. Confiança total. Encontrar descanso em Deus começa com a confiança completa de que Ele está no controle de todas as situações e que seu plano é bom. Isso envolve uma ansiedade e preocupações, confiando que Ele cuidará de todas as coisas. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34. Oração e entrega. Orar a Deus e entregar nossas preocupações a Ele é uma maneira eficaz de encontrar descanso. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. A oração nos ajuda a liberar o fardo das preocupações e a confiar em sua sabedoria e amor. Meditação nas Escrituras. Ler e meditar nas Escrituras pode trazer paz e conforto. Os Salmos, em particular, contêm muitos versículos que falam sobre encontrar refúgio em Deus e descansar em sua presença. Cultivo da gratidão. Praticar a gratidão ajuda a mudar nosso foco das preocupações para as vitórias que já recebemos. Agradecer a Deus pelas coisas boas em nossa vida nos ajuda a encontrar paz interior. Descanso físico e mental. Deus criou o descanso como parte do seu plano para nós. Descansar fisicamente, garantindo um sono adequado e tirando tempo para relaxar, também é uma forma de encontrar descanso em Deus. Quando estamos descansados, podemos enfrentar desafios com mais clareza e equilíbrio emocional. E também um ótimo versículo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Renovando a mente. Meditando na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus, ou seja, refletir profundamente e contemplar os ensinamentos e verdades encontradas na Bíblia, é uma prática espiritual essencial para os cristãos. A Bíblia nos instrui sobre a importância da meditação em várias passagens. Aqui estão algumas orientações bíblicas sobre como meditar na palavra de Deus. Salmos 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este versículo nos diz que a meditação na palavra de Deus deve ser uma fonte de prazer e deve ser uma atividade constante em nossa vida. Salmos 119, versículo 15. Meditar nos teus preceitos e contemplar os teus caminhos é o meu deleite. A meditação nos preceitos de Deus deve ser algo que nos traga alegria e satisfação espiritual. Salmos 119, versículo 97. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Este versículo enfatiza a necessidade de meditar na palavra de Deus ao longo de todo o dia, não apenas ocasionalmente. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Este versículo destaca que a meditação constante na palavra de Deus é uma chave para o sucesso e as prosperidades espirituais. Salmos 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Meditar na palavra de Deus ajuda a guardar os mandamentos de Deus em nosso coração e nos ajuda a resistir à tentativa do pecado. A prática da meditação na palavra de Deus envolve os seguintes passos. Leitura atenta.
Comece um trecho da Bíblia com atenção, procurando compreender o que está sendo comunicado. Reflexão profunda. Após a leitura, reflita sobre o significado do texto. Pergunte a si mesmo como isso se aplica à sua vida, quais lições podem ser tiradas e como você pode viver de acordo com esses princípios. Contemplação silenciosa. Tire um tempo para meditar silenciosamente sobre o texto. Isso te envolve profundamente nas palavras e nas verdades contidas nelas. Lidando com preocupações futuras. Lidar com preocupações futuras do ponto de vista bíblico envolve confiar em Deus e viver de acordo com os princípios e ensinamentos da Palavra de Deus. A Bíblia nos oferece orientações úteis sobre como enfrentar as preocupações relacionadas ao futuro. Confiança em Deus. A confiança em Deus é o cerne da abordagem bíblica para lidar com as preocupações futuras. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o amanhã, mas a confiar que Deus cuida de nós. Ele nos lembra que Deus cuida das aves do céu e das flores do campo, e quanto mais Ele cuidará de nós. Oração e petição. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos encoraja a não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentar a Deus os nossos pedidos. Orar a Deus com fé e gratidão é uma maneira poderosa de entregar nossas preocupações e buscar sua orientação para o futuro. Foco no presente. A Bíblia ensina que devemos viver cada dia em sua plenitude e não nos preocupar em excesso com o futuro. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus nos instrui a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem suas próprias preocupações. Buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como mencionado em Mateus capítulo 6, versículo 33, significa priorizar nossa relação com Deus e seus valores. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas e buscamos viver de acordo com sua vontade, podemos confiar que Ele cuidará de nosso futuro. Lembre-se das promessas de Deus. A Bíblia está repleta de promessas de Deus para seu povo. Lembrar-se dessas promessas e meditar nelas pode trazer conforto e esperança em tempos de preocupação. Por exemplo, Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos lembra que Deus tem planos de paz e não de mal para nós. Comunidade e apoio. Buscar o apoio de outros cristãos e compartilhar nossas preocupações com a comunidade da igreja pode ser uma fonte de conforto e suporte. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos incentiva a levar as cargas uns dos outros. Fé e paciência. Às vezes, a resposta de Deus às nossas preocupações pode não ser imediata. A Bíblia nos ensina a ter fé e paciência enquanto esperamos no Senhor. Isso envolve acreditar que Deus está no controle, mesmo quando não compreendemos seus planos. Lidar com preocupações futuras à luz da fé bíblica significa confiar em Deus, buscar sua orientação e viver uma vida de acordo com seus princípios, sabendo que Ele é o Senhor do futuro e está cuidando de nós.